Antes de mais, agradecer ao Dr. José Henriques o convite para participar nesta mesa redonda e agradecer também a presença da professora Cristina Ribeiro, diretora do Departamento de Qualidade da DGS, e que nos dá sempre o apoio necessário nestas tarefas. Ora, o Dr. José Henriques pediu-me para centrar esta conversa em dois tópicos. O enquadramento do rastreio da retinopatia diabética dentro do Plano Nacional de Saúde da Visão e o segundo tópico, falar um pouco da norma recentemente publicada e o que a norma traz de novo. Muito bem, começando então pelo primeiro tópico, que é a Estratégia Nacional de Saúde da Visão. O rastreio foi um dos projetos, ou pelo menos a reformulação do rastreio existente, é um dos projetos que foi, digamos, incorporado nesta estratégia e, desde logo, porque, digamos, dentro da própria estrutura da estratégia, quando definimos prioridades em saúde visual, a retinopatia diabética é naturalmente uma prioridade enorme, até porque se trata, de facto, de um relevante problema de saúde pública. Não vou estar aqui a enumerar todas as razões pelas quais a retinopatia diabética é um problema de saúde pública. Esta apresentação não pretende ser técnica, é um bocadinho mais organizativa e política, se quiserem, mas, claro, penso que é claro para toda a gente que, de facto, estamos perante um problema importante de saúde pública. Nesse sentido, enquadrámo-la num daqueles grupos que ali definimos para a estratégia. Portanto, nós definimos das prioridades as doenças que são mais frequentes, aquelas que provocam cegueira irreversível, dentro delas as que são rastreáveis, e é aqui que enquadramos a retinopatia diabética, e as outras que não são rastreáveis, e ainda aquelas que têm impacto social. Mas para nós, para esta conversa, interessam-nos sobretudo as causas de cegueira irreversível e que podem ser, que têm critérios, que observam os critérios necessários para rastreio de base populacional dentro desta população que são realmente os diabéticos. O rastreio atual é um rastreio com muito mérito, é um rastreio importante, é um excelente rastreio. Ainda assim, digamos, a resposta que ele dá atualmente está desadequada em relação à boa prática clínica. Desde logo porque restringe a resposta terapêutica ao tratamento laser e, como sabemos, hoje há variadas inovações que devem ser incorporadas num rastreio desta envergadura e, portanto, é necessário, ou seria necessário, ajustar o programa de rastreio de forma a incorporar esses avanços no diagnóstico e, sobretudo, no tratamento. E, portanto, é também importante, digamos, incorporar uma forma segmentada, como já foi aqui dito, de resposta com base na gravidade da doença. E, portanto, começando pela caracterização do rastreio que temos atualmente e que vai ser reformulado brevemente, dizer que, apesar de todos os constrangimentos, vemos que os indicadores não são de todo maus, desde logo pela evolução dos pedidos pendentes. Como veem, na Zona Sul, portanto, na Lisboa e Vale do Tejo, há uma boa resposta dentro do SNS. Na Zona Norte também, no Hospital de São João, por exemplo, não há praticamente grandes constrangimentos. O único constrangimento existe no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, onde de facto há de facto bastante pedidos pendentes e o grande problema do rastreio prende-se com a resposta hospitalar aos rastreios que são realizados fora do âmbito do SNS, como aqui vemos, que são a Associação Portadora dos Diabéticos e o Hospital da Cruz Vermelha. São de facto os pendentes que estão pendentes, mas maioritariamente, e que representam, como aqui vemos, 90 e muitos % das respostas que estão pendentes aos doentes identificados com retinopatia diabética. Os tempos de resposta seguem, digamos, o que é a resposta em termos de pendências e, portanto, os constrangimentos são os mesmos. Existem, sobretudo, com o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro e existem com as entidades externas, embora sejam protocolados, mas são externas à estrutura do SNS. Em todo o caso, é importante falar também dos méritos deste rastreio, que tem vindo a crescer, digamos, de forma anual. Portanto, em 2016 há aqui quase 160 mil rastreios, sobretudo à custa do aumento de rastreios na RS do Norte e no Lisboa e Vale do Tejo, como aqui vemos. Isto é um apanhado, digamos, de todos os rastreios que foram feitos e das taxas de casos positivos. E como vem aqui na RS Norte, concretamente, em 2018, foram efetuados
só na RS Norte, 121 mil rastreios, dados de 2018, exatamente. Portanto, com uma taxa de adesão ao rastreio na ordem dos quase 70%, o que é, de facto, uma excelente prevenção, mas o objetivo é aumentar isto, quanto mais próximo dos 100%, melhor. E, portanto, este rastreio era baseado nesta norma, também já antiga, 2011, com alguns conceitos já definidos, mas de uma forma pouco assertiva. O conceito de proximidade já está na norma, mas não é, digamos, muito claro. A segmentação e referenciação aparecem aqui com esta designação de orientação para o hospital de referência, portanto, tem uma referenciação também muito rudimentar. O tratamento, ou forma de tratamento, exclusivamente laser, portanto, hoje isto já não faz sentido, e os sistemas de informação estavam sob alçadas RS, o que também já não faz sentido, porque isto cria, digamos, uma grande heterogeneidade. A forma como isto é articulado numa RS é diferente da outra, e portanto é muito difícil, digamos, harmonizar isto e termos, de facto, dados estatísticos depois que nos permitam orientar políticas de saúde adequadas. Os indicadores, têm apenas estes 4 indicadores, o que também revela alguma pobreza na forma como isto tudo era avaliado. E, portanto, este relatório do Programa Nacional de Diabetes, em 2016, de facto, refere aqui alguns destas fragilidades do rastreio. Algumas são específicas de algumas regiões, mas a verdade é que havia aqui algumas fragilidades que era importante corrigir. E, portanto, nas linhas programáticas da Estratégia Nacional de Televisão, uma delas, portanto, um dos pilares destas propostas é uma criação de uma plataforma de cuidados primários de saúde visual, onde funcionam, sobretudo, a prevenção e o diagnóstico de intervenção precoces, e dentro da prevenção, naturalmente, os rastreios. Dentro dos rastreios, portanto, os pontos de rastreio, como aqui vemos, e dentro, digamos, desses pontos e em articulação com os grupos hospitalares, o Plano Integrado de Diagnóstico e Sistemático de Tratamento de Retinopatia Diabética é uma das prioridades desta estratégia. Em paralelo com esta proposta, é muito importante também, nas linhas programáticas, incluir um sistema de informação integrado, com interoperabilidade entre as várias plataformas, com uniformização nacional de software e compatibilidade também entre os vários registros que vamos obtendo nas várias plataformas. Simultaneamente, criar um modelo de governação que abranja também uma monitorização contínua da eficiência e qualidade, nomeadamente deste rastreio também, e uniformizar os registros e desenvolver uma rede de acesso que culminou com a elaboração desta norma, que é a norma 16 de 2018 e que já é de vosso conhecimento. Este era o primeiro aspecto que me tinham pedido para falar, este enquadramento. O segundo aspecto tem a ver com os novos conceitos, ou pelo menos com as novas propostas que existem e que estão nesta norma. Desde logo, clarificar alguns dos conceitos que estavam subjacentes na norma anterior, embora de uma forma pouco assertiva, clarificar o conceito de proximidade, a estruturação do rastreio, a elegibilidade e a parte operacional do rastreio. Mas o que é mais importante é, de facto, alterar toda a forma como se elabora a articulação, criando processos de uniformização do registro, com plataformas informáticas, portanto, onde sejam registrados os rastreios, os diagnósticos e os tratamentos, criar uma articulação entre o S-Clínico, o Registro Nacional de Utentes e as aplicações de rastreio, e, portanto, nomeadamente o CIMA, que deve ser implementado em todo o território nacional, garantir a comunicação do resultado do rastreio ao médico de família e ao próprio doente, colocando essa informação no S-Clínico e no portal do cidadão, e, digamos, criar um mecanismo de sinalização do não cumprimento dos tempos de resposta, que é um aspecto fundamental para que a resposta, como aqui foi dito pelo Dr. José Henriques, seja de facto atempada de uma forma eficiente. Outro aspecto muito importante é a categorização dos centros de diagnóstico e tratamento integrado, que é, digamos, faz parte do Plano Integrado de Diagnóstico e Sistemático de Tratamento da referida Comissão, que já aqui foi apresentada. Outro aspecto muito importante é uma atualização da classificação, portanto, no que diz ao estadiamento que é efetuado pela norma, introdução, digamos, de um item, de um código de retinopatia de alto risco, a referenciação para os CTIs em função do risco de cada doente,
a definição dos tempos de intervenção e a introdução de um conceito de monitorização para os doentes que foram tratados e que têm apenas que ser vigiados. E, naturalmente, isto resulta numa referenciação segmentada, sendo que os doentes devem ser referenciados para o Centro de Diagnóstico e Tratamento Integrado apropriado, tendo em conta o estadiamento individual de cada doente e tendo em conta sempre as características mais graves de cada doente. Outra novidade da norma, e que me parece fundamental em termos de estruturação, é a definição dos níveis de intervenção. Isto faz parte também do projeto que foi globalmente integrado na estratégia e que está agora consignado na nova norma. E, portanto, a criação de um algoritmo que aqui vem, portanto, que vai desde a realização da retinografia até ao arquivo e à disponibilização das imagens, com referenciação para os centros de leitura. Há aqui uma novidade também, que é a possibilidade de integrarmos centros de leitura automáticos, de forma a diminuirmos o trabalho dos oftalmologistas com a máxima segurança possível, o estadiamento que permite depois uma referenciação segmentada e até ao tratamento, obedecendo, digamos, ao que são as atuais possibilidades, digamos, de tratamento na retinopatia diabética, e nomeadamente na maculopatia e nas retinopatias de alto risco. E, naturalmente, também o tal conceito que vos falei de monitorização, portanto, dos doentes que saíram do rastreio ou tiveram auto-hospitalar, têm naturalmente que ser também monitorizados. E, portanto, também aqui a criação, a norma também assegura a criação de instrumento de auditoria clínica interna, que será da responsabilidade das próprias ARS e da Direção-Geral de Saúde, e, digamos, uma reformulação do que são os indicadores de monitorização do rastreio de retinopatía diabética, tendo em conta também aquilo que está preconizado na estratégia, como vos falei antes. E, portanto, para finalizar, dizer só que praticamente todos os itens propostos neste plano integrado de diagnóstico estão incluídos na norma, portanto, incluímos as tecnologias de informação, a importância que elas têm digamos, na sua uniformização e na facilitação do trabalho e do registro de todos os nossos procedimentos, na criação de unidades de rastreio, digamos, numa política de proximidade, portanto, os rastreios terão que ser realizados nos centros de saúde, nos ACES, a introdução de centros de leitura, quer automáticas, quer de humanas e de referenciação, a criação dos centros de diagnóstico integrados e tratamento integrados, a criação de auditorias clínicas e a criação, digamos, dos indicadores para uma avaliação adequada da qualidade, de forma a podermos sustentar no tempo este rastreio. E, portanto, penso ter respondido às questões que o Dr. José Henriques me colocou para esta apresentação e fico disponível para qualquer questão que queira pôr mais. Muito obrigado pela vossa atenção.